Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, estamos encerrando aí a semana de atividades e de trabalhos, ou não, se você trabalha também no final de semana. Mas quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos e hoje nós vamos falar sobre a dica do diagnóstico social. Isso mesmo. Bom, quando a gente se propõe a fazer qualquer trabalho social dentro de qualquer realidade, qualquer situação, qualquer região, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, claro, depois de montar toda a estrutura jurídica, toda a estrutura necessária que a organização precisa ter, ou talvez até antes disso, é levantar dados porque aquela organização precisa estar naquele determinado local desenvolvendo um determinado projeto, determinada ação, determinado programa, enfim, que seja. E olha, Suzana, como é que a gente vai fazer isso? Olha, nós precisamos levantar informações gerais e informações específicas de uma determinada região. Por exemplo, vou dar meu próprio exemplo aqui, né, sendo redundante. Eu estou em Guarulhos, em São Paulo. Guarulhos, uma das grandes cidades da região, localizada em São Paulo, dentro de uma região específica que nós estamos aqui no entorno, todos vocês sabem que eu trabalho na ONG Ação Vida, no entorno do Cabo Sul. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro entrar em contato com informações gerais, né? E aí nós temos o site de pesquisa de dados, que é o IBGE, que estamos torcendo para que haja uma atualização, porque o nosso último censo foi em 2010, está muito desatualizado. Nós precisamos de informações gerais. E aí, quando a gente vai funilando, no caso, o que eu faço aqui, pego dados do IBGE, porque tem um macro, né? E todo o macro brasileiro influencia também na região específica. E depois a gente vai funilando. Então, nós estamos no Brasil, eu estou no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, para você que mora daí, em São Paulo, nós temos um site específico que é chamado SEAD, né? E esse site, ele traz pesquisas específicas e dados específicos e informações muito importantes para a gente realizar diagnóstico. A Fundação SEAD é a Fundação de Sistema Estadual em Análise de Dados. Eu posso deixar o link aqui também. IBGE é muito conhecido, SEAD é muito conhecido, mas ainda não tem informações muito específicas e peculiares da região onde eu estou, né? A gente vai funilando para município, vai funilando para bairro, para rua, enfim. O que a gente precisa fazer? É importante que a organização, o gestor, ou uma pessoa específica da área, o gestor direciona, né? Uma pessoa específica da área, um técnico, entre em contato com as secretarias específicas de assistência social, com as secretarias específicas de desenvolvimento urbano, com as secretarias específicas da área de dados e estatísticos da região, porque aí você vai conseguir ter informações suficientes e necessárias para saber a realidade específica da onde a organização está, aquele entorno. Ops, balançou aqui, perdão. E aí, quando isso acontece, a gente consegue ter dados maiores e muito mais claros para que a gente possa ter informações gerais. Eu, por exemplo, o que eu fiz aqui? Uma pesquisa em Guarulhos. Eu tive que chegar até o historiador de Guarulhos, professor Elton Soares, um grande historiador. Ele me indicou alguns sociólogos da região. Esse sociólogo me indicou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E depois disso, eu consegui chegar a alguns dados e informações da região específica onde eu estou. Do geral, não na região, por exemplo, do bairro, mas da região, né? Mas pela região a gente já consegue mensurar e saber mais ou menos o que pode ser feito. E aí, muito bem. Você começa a coletar todos esses dados. Não é da noite para o dia que isso se faz, porque depende de análise, depende de pessoas e de repente a nossa formação não é essa, né? Mas quando você traz gente que tem esse know-how e essa expertise, essas pessoas vão contribuir para que você possa ter um diagnóstico social da organização. E por que isso é importante? Primeiro, porque vai nortear a organização a saber qual a problemática a ser resolvida em determinado local. Então, nós estamos em Guarulhos e existem inúmeros bairros em Guarulhos. Então, não significa que um problema que existe numa região de Guarulhos vai existir na outra, né? São extremos. Então, por isso que o diagnóstico social ele é importante para trazer esse norteamento para cada organização. Isso a gente está falando de São Paulo,
Mas a gente pode falar de Minas, a gente pode falar da Bahia, de Salvador, do Amazonas, enfim, do Recife, Pernambuco. Tudo vai depender de onde você está inserido. Mas os passos geralmente são esses, né? Pega o macro do IBGE, depois procura um dado específico mais do seu estado, depois procura um dado específico mais do seu município e procure as secretarias específicas da área de desenvolvimento urbano, de estatística, enfim, logística, não, falei errado, estatísticas gerais, e aí você conversa e apresente, né? E apresente isso. Olha, eu pensei que eu teria dificuldades aqui em Guarulhos, mas eu entrei em contato, me apresentei enquanto gestora, enquanto líder de uma organização, disse o porquê desses dados seriam importantes para a gente saber como atuar na organização e nós recebemos a devolutiva, foi muito interessante. E agora com esses dados eu vou conseguir trabalhar um pouco mais para fazer a organização crescer. Até porque os outros momentos a gente estava suprindo a demanda da pandemia. Então agora a gente consegue trabalhar alguns dados. Então, diagnóstico social traz credibilidade e certeza daquilo que você está fazendo, que é importante. Agora sim, existe uma outra forma também de você levantar um diagnóstico social, que é a pesquisa de campo, né? Então, de repente, se faltam informações específicas, você e eu, nós podemos fazer um relatório com perguntas específicas, como se fosse um censo, né? E a gente vai pesquisar na região esses dados. E aí, claro, vai ser uma pesquisa de campo e tem que juntar com informações mais científicas, mais teóricas, para a gente poder dar fundamento para o diagnóstico da organização. Finalizado tudo isso, eu e você teremos um diagnóstico da organização que pode ser revisado temporariamente, não necessariamente anualmente, porque nem tantas mudanças vão acontecer assim de um ano para o outro, ou não, né? Dependendo, nós vemos uma pandemia aí, muita coisa aconteceu, mas pode ser analisado periodicamente, né? A cada 2, 5 anos, enfim, dependendo do tempo que a organização entender, conversando com profissionais da área que vão direcionar também sobre isso. Então é isso. E a pergunta que eu queria fazer para mim e para você, para nós refletirmos: você já se preocupou com o diagnóstico social da sua organização? Sabe por que isso é importante? Primeiro, para te nortear. Segundo, quando eu e você formos escrever projetos sociais, nós vamos usar algumas dessas informações para desenvolver a justificativa do projeto. Porque o projeto nada mais é do que você confrontar o investidor e mostrar para ele por que ele pode fazer parte, não só financeiramente, mas contribuindo na transformação social naquela região. Então, os dados são muito importantes. Os depoimentos também são das pesquisas de campo, os questionários também são muito importantes. E tudo isso a gente vai fazer uma coletânea de dados e informações e a gente vai conseguir transferir aí as informações necessárias e ter um acervo de dados aí da região onde a organização atua, tanto para quem já está ou para que outra pessoa que chegue, para não cair de paraquedas e ter que fazer todo esse movimento que dá trabalho pesquisar, dá trabalho levantar dados e que nem sempre a gente tem essas informações. Ok, gente? Então, desafio de hoje: comece a organizar o diagnóstico social da organização, da região, aonde a organização está inserida. E por que também da organização? Você pode desenvolver o diagnóstico da sua própria organização, com a ajuda de profissionais. É claro, sempre procure profissionais, gente, como eu falo. Nós somos líderes, a gente não tem que saber tudo, a gente não tem que fazer tudo, a gente só precisa ter o conhecimento do radar e saber para onde a gente vai direcionar e saber como que a gente vai desenvolver as ações. Então é isso, sextou com cara de análise e diagnóstico. Nossa, Suzana, que sexta-feira mais tensa. Sim, mas necessária para a transformação que você e eu queremos que aconteça na região onde você está inserida. Então, um grande abraço para você. Vou deixar os links aqui embaixo do IBGE, muito conhecido, da Fundação SEAD, e aí você vá funilando na sua organização, na sua região, as secretarias específicas, Secretaria de Assistência Social, que vai nortear você quais os caminhos que você deve ter. Algumas secretarias já têm o plano de diagnóstico social, outras não. Então, aí você precisa ter um pouquinho mais de demanda, de busca, para você saber onde você vai encontrar. Ok? Se liga na dica, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.